Agora são 3 horas 6 minutos no horário de Brasília. A gente segue falando sobre o Líbano. A gente começou na semana passada com uma mega explosão na capital Beirute, protestos durante o final de semana, até o anúncio do começo desta tarde sobre a renúncia do primeiro-ministro Hassan Diab. Para a gente entender um pouco como chegamos até aqui, como é que funciona, quais são as relações políticas internacionais do Líbano, contato com o professor Sidney Leite, professor de Relações Internacionais, pós-doutor em conflitos no Oriente Médio, coordenador da Faculdade Rio Branco. Professor, mais uma vez, muito obrigado por atender a Band News FM. Um grande prazer falar na Band News. Professor, a gente tem normalmente, quando acontece uma tragédia da dimensão que a gente viu no Líbano, um luto muito forte na sociedade, campanhas de ajuda, só que no Líbano também veio esse ingrediente de manifestações populares muito fortes durante o final de semana. Dentro das relações internacionais, das forças políticas no Líbano, como é que a gente explica o luto virar uma revolta tão grande no país até a queda de ministros e do primeiro-ministro? É uma excelente pergunta. O Líbano, já há algumas décadas, ele está no centro da geopolítica do Oriente Médio, principalmente a partir de dois grandes parâmetros, não é? Que é a disputa pelo poder na região entre sunitas e xiitas. Nos últimos anos, os xiitas avançaram bastante por intermédio do Hezbollah, que inclusive compõe o governo já, sucessivos governos, né? Então, o grande pano de fundo que nós temos deste episódio atual no Líbano é uma disputa de poder de influência regional entre forças que externamente apoiam os sunitas e, de outro lado, os xiitas. Vou dar dois exemplos bem objetivos, né? De um lado, dos sunitas, a Arábia Saudita, que perdeu muita influência na região nos últimos anos, e de um outro lado, o Irã, que nos últimos anos ganhou muito espaço, porque além da vitória da Revolução Xiita no Irã, hoje o Iraque está sob a influência do Irã, a Síria está sob a influência do Irã, e também no Líbano, por intermédio do Hezbollah, o Irã exerce uma influência muito forte. Então, como o nosso ouvinte pode perceber, o Líbano está no centro de uma disputa muito ampla pelo poder na região. Para além dessa disputa de poder, professor, de que outras formas a guerra que acontece ali do lado, na fronteira, num país que está em guerra há quase uma década, a Síria, de que outras formas esse conflito atinge o Líbano, né? Além da questão, o senhor mencionou das forças, né, externas, e também da questão dos refugiados, né? A gente sabe que o Líbano é um dos grandes centros de recebimento, de acolhida dos refugiados sírios na região. O que a gente pode pensar dos impactos dessa guerra no Líbano especificamente? Bom, em termos proporcionais, provavelmente o Líbano é o país que tem o maior número de refugiados. Isso levando em consideração números proporcionais, né? O que se tornou muito mais agudo desde a grave crise da guerra civil, né, que acontece na Síria. A situação se tornou mais grave em 2012, 2013. Né? Então isso trouxe um grande impacto social. E também político. Por que político? Porque o Líbano tem uma organização política muito original. O parlamento do Líbano, isso está na Constituição, ele é dividido proporcionalmente por religiões. Isso é um fato único, né, no mundo contemporâneo. Né? E os poderes também, né? E os poderes também. E essa configuração foi feita lá nos anos 30. Então, dos anos 30 para cá, houve uma grande mudança social. Então, há um problema muito sério no Líbano hoje, que é a crise de legitimidade. Você tem um sistema político que não dá conta da representação social, das forças sociais e políticas. Mas essa é só uma parte da história.
como essa estrutura constitucional funciona desde os anos 30, no Líbano praticamente nós não temos partidos políticos. Nós temos facções religiosas que dividem não apenas do ponto de vista ideológico o país, enfim, como acontece, por exemplo, nas democracias ocidentais, mas divide bairro a bairro, região a região, cada cidade do Líbano, né, por grupos religiosos que dominam, né, essas regiões. Então é um quadro do ponto de vista político, um emaranhado, uma teia, né, muito difícil de se equacionar. Isso explica as sucessivas crises que o Líbano vem passando nos últimos anos, nas últimas décadas. Nós temos de fundo um problema sério de legitimidade, representação, grupos sociais e espaço político, né, da realização dos projetos. Infelizmente, esse governo que está caindo hoje foi um governo que, quando subiu ao poder, alguns meses atrás, ele trazia um viés de reforma. O atual primeiro-ministro, que renunciou hoje, inclusive, ele foi formado na Universidade Americana de Beirute, então ele tinha uma perspectiva, digamos, menos inserida nesse universo político-religioso, tanto que ele se apresentava como um tecnocrata, que iria fazer as reformas que o Líbano precisava. Mas só para a gente lembrar o contexto, né, em que ele assumiu o governo, ele também assumiu depois de uma renúncia motivada por protestos. Talvez os ouvintes se lembrem, no ano passado a gente noticiou bastante aqui a questão começou, na verdade, por causa da taxação do WhatsApp, a ideia de cobrar uma taxa em cima do WhatsApp, mas virou uma coisa enorme, foi quase a versão libanesa do não é só por 20 centavos, né? Exatamente. Aliás, proporcionalmente maior do que está acontecendo agora nos últimos dias, né? Agora, o estopim foi, desculpem até o trocadilho, foi a grande explosão, né? Ela simbolicamente, né, a própria explosão de um modelo político completamente inadequado aos desafios que estão sendo colocados, né, que se agravaram com a pandemia, né? A pandemia reforçou as tendências de fragmentação, um problema grave de união nacional. Quer dizer, o libanês hoje ele pensa primeiro na sua facção religiosa e depois na ideia de uma nação libanesa, principalmente, não propriamente em Beirute, mas nas regiões periféricas. As cidades se dividem mais ou menos pelo esquadrinhamento das maiorias religiosas, né? Professor, só uma última pergunta. A gente, ainda de uma forma muito preconceituosa, eu vou falar, a gente olha para o Oriente Médio e vê conflito. A gente só consegue ter esse viés quando fala de Oriente Médio muitas vezes. Mas aí eu te pergunto, em relação ao Líbano, o que está acontecendo? Se repetindo um cenário, como você e a Gabi falaram há pouco, alguma chance da gente ter, não só no Líbano, alguma desestabilização na região, e o Brasil vai ter uma missão humanitária que vai até lá. De alguma forma, o Brasil participa desse contexto. O ex-presidente Michel Temer vai liderar esse grupo e falou também em tentar ali mediar esses contatos. Então, uma pergunta em duas partes. A gente pode ter uma desestabilização e como é que o Brasil vai entrar nessa história? Sem dúvida, essa desestabilização de alguma forma já está acontecendo, né? Hoje existe a expressão Grande Oriente Médio, que vai até o Afeganistão. Se nós fizermos aí digamos, uma trilha do Afeganistão até a Palestina, há cenários muito agudos de convulsão social. Eu destaco o Iraque, né? Destaco também ainda a Síria, apesar de uma certa agora estabilidade, né? O agravamento no Líbano, temos a crise no Iêmen, temos também uma situação inconclusa já há décadas na Palestina. Então, a sua pergunta eu acho que dá espaço para isso, pode existir uma escalada em que o Líbano seja ali a primeira pedra, né, de um dominó, né, que colocado em sequência, uma pedrinha vai derrubando a outra. Em relação à segunda parte da sua observação, o Brasil tem uma história diplomática muito intensa na região.
não é? Desde do voto, não é, decisivo do Oswaldo Aranha para vitória do projeto da ONU, da criação do Estado de Israel e do Estado Árabe Palestino, até as nossas incursões diplomáticas nos anos 60, a nossa proximidade tanto com Israel e como com os países do Oriente Médio, a nossa intensa atividade comercial e econômica. O Oriente Médio é, sem dúvida, né, uma das áreas em que a política externa brasileira mais se projetou positivamente. Então, nós ainda desempenhamos ali um papel muito relevante e somos muito respeitados, tanto, por exemplo, pelo Estado de Israel, pelo povo israelense, como também como as demais nações árabes da região. A gente conversou aqui na Band News FM com o professor de Relações Internacionais Sidney Leite, coordenador da Faculdade de Rio Branco. Professor, obrigada pela gentileza, até uma próxima. Um forte abraço, sempre é bom falar na rádio que eu sou um ouvinte diário. Um forte abraço. Um abraço.